Aí vem a história do Collor, né? Todo mundo esperando que o Brizola, né, pela história... Mas a esquerda dividiu entre Lula e Brizola nessa época. Calma. Aí temos que contar as duas versões. Como é que surge o Lula nessa parada aí? As duas versões. O Lula, ele fazia o papel de antipolítico. Ele jurava que ele não ia fazer partido político. Que aquilo era um movimento sindical. Quando ele vai fazer o partido político, os militares olham e dizem assim, é bom para nós. Ele vai tirar voto do Brizola. E ele, para fazer o partido dos trabalhadores, ele tinha que tirar voto de quem? Do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Os militares, então, abanaram o Lula. Abanaram. O Lula foi... Você leu o livro do Romeu Tuma? Não. Então você devia ler. Todo brasileiro devia ler o livro do Romeu Tuma, porque ele conta ali que o Lula participou de várias reuniões com o pessoal do serviço de inteligência do governo militar, né? Para não deixar o Brizola voltar a ser o que era. O Brizola tinha sido exilado, ele não conhecia, mas o Brizola tinha capacidade de oratória, que a hora que ele começasse a falar, a memória ia aflorar, né? Aí eles fizeram dois golpes. Primeiro, ajudar o PT. Segundo, Brizola, tudo pronto, de repente entra uma outra pessoa para registrar o PTB. Ivete Vargas. E no julgamento do TSE da época, dão o partido para Ivete Vargas e tiram de Brizola. Brizola fica sem partido. Ele então tem que criar o PDT, Partido Democrático Trabalhista, em cima da eleição aqui no Rio. E aí ganha a eleição a si mesmo. Entendeu? Então essa é mais ou menos a história do preâmbulo, né? Aí começa a eleição, o sistema, que é algo que é muito superior aos governos, né? É uma coisa que existe em todos os países. Hoje o sistema manda mais do que qualquer governo. Concordo. Isso é fato. O sistema, então, diz o seguinte, olha, o Brizola, se for para o segundo turno, ganha. Temos que tirar ele do segundo turno. Injeta no caçador de Marajá. Era o Collor. Um cara de Alagoas, desconhecido, jovem, bonitão, né? Eu contava a gente, deixa eu votar no Collor, garotinho. Cara lindo daquele. Você vai se arrepender, porque beleza não põe mesa. Não, eu quero votar no Collor e tal. Bom, ganhou. Só que quem ia ser o segundo? Seria o Brizola. A eleição naquela época ainda era papel, né? E de uma maneira que, você imagina, é difícil controlar uma cidade? Imagina no país. Voto de papel para tudo quanto é lugar. Vixe. Em Minas, quando a apuração foi suspensa, voltava o resultado de Minas. O Brizola estava na frente. Levou 12 horas parada a apuração. Meu Deus. Ninguém sabia. Volta o Lula na frente do Brizola e o Collor em primeiro. Aí acontece uma reunião entre três figuras importantes da República. Mário Covas, governador de São Paulo. Governador de São Paulo. Um grande homem público. Leonel Brizola e Lula. Para dizer o seguinte, Lula, todas as simulações de segundo turno, você perde para o Collor. Porque o que eles atribuem a você é que você não tem experiência. Você nunca governou nada além do sindicato. Isso é o que mais pesa contra você. Eu já fui governador de 2 estados. E o Covas é governador de São Paulo. Se você não quiser abrir mão para mim, abra para o Covas. O Lula não quis abrir mão para ninguém e perdeu para o Collor. Essa é a história real de como se deu esse processo no Brasil.
Entendi. Então o Partido dos Trabalhadores surge Por isso, por causa do Lula, que era bem visto pelos militares. por isso que o Brizola dizia sempre assim: olha, o PT é a esquerda que a direita gosta. Ele falava sempre isso. É. Entendeu? O PT é a esquerda que a direita gosta. Havia ali, segundo Romeu Tuma, uma certa cumplicidade. O Lula de hoje é o mesmo Lula do início? Não. O Lula que está aí hoje é o quê? O Lula que está aí hoje se tornou um oportunista. Eu fundei o Partido dos Trabalhadores. Né? Antes do PT, eu era de um grupo mais radical que o PT. Quando o nosso grupo, na clandestinidade, vai para a clandestinidade, tem que escolher um partido. Né? O Prestes, Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, resolve ir para o PDT, acompanhando o Brizola por causa da história. Né? Aí o nosso grupo reuniu, nós éramos do CGB, Coletivo Gregório Bezerra. Naquela época existia MEP, Movimento de Emancipação do Proletariado, ALN, Aliança Libertadora Nacional, AP, Ação Popular, eram muitos grupos de esquerda, alguns a favor da democracia, outros a favor da ditadura do proletariado. O do Fernando Gabeira era esse daí, a ALN? Isso. Fernando Gabeira deu uma declaração de que o grupo dele, pelo menos, não queria saber de democracia, não. Era ditadura mesmo. A maioria queria a ditadura. A maioria queria ditadura. Queria trocar a ditadura militar. É, isso mesmo. Por uma ditadura no Brasil financiada pela Rússia, por Cuba, pelos países do bloco socialista. Essa é a realidade. Mesmo modelo, militarismo de esquerda. Nem era militarismo de esquerda, era um... no final ia acabar sendo. Mas, na verdade, eles tinham a utopia de fazer um regime comunista num país cristão. Isso é impossível. Onde tentaram fazer, deu errado. Certo. Então, o Lula hoje abdicou, construiu um grande partido. É verdade, o PT se tornou um partido gigante. Mas não é o partido daquela época. O PT se tornou vítima dele mesmo. Porque o que ele mais combatia era a corrupção dos políticos. E ao chegar ao poder, os dirigentes petistas roubaram tanto ou mais do que eles combatiam. Nós tivemos Petrolão, nós tivemos Mensalão, nós estamos tendo agora o Velhacão. O INSS. O roubo dos velhinhos, né? Eu chamo de Velhacão. Né? Então, não tem mais nada daquilo que era. É um partido que era composto de 5 segmentos claros. Primeiro, os movimentos de esquerda. Todos. Estavam ali. Todas essas organizações e mais algumas que eu nem citei aqui. Segundo, as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, que tinham sido altamente influenciadas pela teologia da libertação de Frei Beto e Leonardo Boff. Né? Então, a base petista das comunidades ali eclesiais de base era muito forte. Terceiro, os sindicatos, porque eles entendiam que para evitar o ressurgimento da CGT antiga, né, que mobilizava os trabalhadores, né, e era ligada ao PTB, eles criaram uma outra central sindical, a CUT. Juntaram todos os sindicatos, esvaziaram a antiga CGT e criaram a Central Única dos Trabalhadores, acusando os sindicatos antigos de serem pelegos. Eu não conheço ninguém mais pelego do que o pessoal da CUT hoje. Não, eles viraram piada, né? A história do pão com mortadela, até hoje ninguém esquece. A quarta base do PT, ele surge também para evitar outro movimento. Nessa época, tinha um cidadão no Brasil que tinha um poder enorme no campo.
Francisco Julião. Ele era o líder da Liga Camponesa. As ligas camponesas pregavam o quê? A reforma agrária, a invasão de terra improdutiva. Eles lá, então, criam o MST, Movimento Sem Terra, que passa a ser outra base do surgimento do PT. Sindicato, comunidade de base, o MST, os grupos de esquerda e os intelectuais. Papel importante também, isso aí tem. Os intelectuais utópicos, que acham que a revolução pode ser feita numa mesa de bar, combinando como se não existisse a realidade, né? Esses eram os grupos que deram origem ao PT. As comunidades de base acabaram. Com o fim do imposto sindical, eles tiveram que inventar assalto a velhinho para manter o sindicato funcionando. Ah, é verdade. Ia tirar dinheiro para manter isso aonde? Se o cara ali agora ele pode escolher doar ou não doar, vai contribuir, né? Aí todo mundo tira dinheiro do sindicato, o dinheiro tem que parar lá de algum jeito. O sindicato continuaram a ser financiado através do assalto aos velhinhos. Do INSS agora. Do INSS. Aí vem um outro movimento que surpreende a eles. O surgimento do movimento evangélico. Como o PT estava muito ligado à Igreja Católica da Teologia da Libertação, quando o Evangelho, né, começa a ser pregado como uma espécie de teologia da prosperidade, aquele cara que era pobre começa a se identificar muito mais com a Igreja Católica, menos com a Igreja Católica e muito mais com a Igreja Evangélica. Os intelectuais que ajudaram a fundar o PT, ao longo do tempo foram se afastando. Quer ver um intelectual? Quem é o autor do pedido de impeachment da Dilma? É o Bicudo? Hélio Bicudo. Bicudo. Hélio Bicudo. E ele e a Janaína Pascoal, né? Sim, mas quem foi que redigiu? É isso mesmo. E o Hélio Bicudo era o quê? Fundador do PT. Então, ele representava o chamado grupo de intelectuais traídos. Acreditaram na farsa petista, porque a cúpula petista estava ficando toda rica. Palocci, Silvinho Pereira, Delúbio Soares. Genuíno, Dirceu. Genuíno é um dos poucos ali que se manteve honesto. É mesmo? O maior ladrão de todas é Dirceu. Mas o Genuíno, eu tive a oportunidade de ser deputado junto com ele. O Genuíno é uma pessoa séria, equivocada. Acredita em troço que não existe mais, mas não é desonesto. Às vezes a pessoa confunde ideologia com princípio. O cara pode ser de direita, safado. Pode ser de direita, safado. Pode ser de esquerda, honesto. E pode ser de esquerda, safado. Tá. No caso do PT, o pessoal que dizia, né, do sonho, da utopia, né, da igualdade, com o tempo, os intelectuais que raciocinaram e não se venderam por incentivo de patrocínio de lei, né, começaram a... Quer ver outro? O Joaquim Ferreira. O Joaquim Ferreira, ele praticamente escreveu o manifesto do PT. E depois ele vai no Roda Viva e ele faz uma declaração bombástica. O Lula se corrompeu. E eu posso dizer, porque quem escreveu o manifesto do PT fui eu. Ele falando. Então, o PT hoje é isso. É um saco de gato, né, que teve a oportunidade de mudar para melhor a nossa história, mas cedeu ao sistema. O PT hoje é um partido do sistema. O Lula fez acordo com os banqueiros. O Lula prefere pagar 1,1 trilhão
de juros da dívida a 30 famílias que detêm os bancos brasileiros, né? Isso é o Bolsa Banqueiro. O Bolsa Família é R$ 600. Para os banqueiros é 1 trilhão e 100. Ele nunca teve coragem, e está na Constituição, de auditar essa dívida. Não é dar calote em ninguém, não. É auditar. Não existe uma dívida? Então vamos auditar essa dívida. O que for devido, vamos pagar. Mas vamos alongar o perfil dessa dívida para não ter que pagar 1 trilhão e 100 bilhões por ano e não ter dinheiro para a saúde, não ter dinheiro para a educação, não ter dinheiro para melhorar as rodovias. E aí vai concentrando riqueza no andar de cima. É isso mesmo. No família Safra. Quem são as famílias ricas do Brasil? A família Safra, os Moreira Salles, Pô, esses aí são muito ricos. Né? Brandão, a família Brandão, do Lázaro Setúbal. Brandão, a família Setúbal, a família Marinho, Muito, né? gente. Muito. a família do Leman, Paulo Leman. São os caras que ganham dinheiro. Então, esses caras, eles são a cabeça do sistema. O sistema financeiro. Do sistema. Ah, do sistema todo. Entendi. O sistema, ele tem lá em cima os seus bilionários e os bancos. Do lado de cá, eles têm os guarda-costas desse sistema, que são as cortes superiores. Nada que vá afetar essa gente passa no Supremo ou no STJ. Então o sistema se protege aqui. Do lado de cá, eles têm quem? O parlamento. Eles são os legisladores do sistema. Normalmente, os bancos, eles compram entre 300, 340 deputados federais. Aconteça o que acontecer, nada vai acontecer com eles. Né? E 43, 42 senadores. Maioria aqui, maioria ali e maioria aqui. Mas eles também têm algo que precisa expressar o pensamento deles. É a mídia. A mídia é a voz do sistema. Se você um dia tiver a curiosidade de assistir o comentarista econômico de um canal, você não precisa nem assistir os outros, não, porque é tudo igual. Tudo igual. Eles repetem o boletim Focus, que é escrito pelo sistema. Aí a dona Miriam, o seu Nakagawa, o seu fulaninho, é tudo igual. E repete a mesma coisa. Isso forma o andar de cima do poder. O Supremo, o Congresso, a mídia Sim. e a cabeça. Bom, e não contavam com a internet, né? É. E não contavam que podia acontecer o que está acontecendo agora. Por isso que, voltando à sua primeira pergunta, o sistema está em crise, porque eles estão brigando entre si. Quando o sistema briga dentro dele, só tem 2 desfechos. Ou o governo cai, impeachment, que não parece provável agora. Ou golpe, que também me parece descartado. Então, o que vai acontecer? Na minha opinião, o Lula não vai ser candidato. Porque o Lula é o candidato desse sistema hoje. Mas ele provocou, pelas suas posições dúbias, né? Eu costumo falar com um amigo meu, quando a gente está conversando, né? Que o Lula, o melhor apelido dele é bolero. 2 para lá, 2 para cá. Lembra aquela música? Lembro. São 2 para lá, 2 para cá. É o bolero, né? O Lula é assim.